Oi, gente! Vamos começar mais uma live. Hoje é sexta-feira, não é a última, né? A penúltima live dessa semana. Amanhã tem mais uma. Ronaldo, seja bem-vindo. Primeiro participante a entrar, hein? Fabiana, que bom você aqui. Seja bem-vinda. Gente, hoje o tema Renata. Seja bem-vinda, minha linda. Ju! Beijo! Nossa, gente, que bom! Fico muito feliz em ver vocês entrando aqui, porque hoje o nosso tema é daquele de sair daqui com dor de cabeça. E sinto muito, mas eu não vou aliviar, porque eu acredito que seja um assunto que vocês realmente precisam ter conhecimento. Aliás, não só vocês, mas todas as pessoas. Tá bom meu áudio, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Então eu acredito que passando essa informação para vocês, vocês possam estar passando para frente e a gente está ajudando mais pessoas e mais pessoas. Porque infelizmente, centenas e centenas e milhares talvez de relacionamentos não estão juntos, né? Não existem hoje por amor, mas sim por apego. Mari, seja bem-vinda, Robson. Todos vocês sejam muito bem-vindas, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. E antes de começar o assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da decisão. Na semana que vem, na semana passada, eu decidi que essa semana eu ia fazer lives. Eu nunca tinha feito live no Instagram. E aí, eu não sei se... Eu falei pro meu marido, eu não sei se ele acreditou em mim, mas eu acreditei. Na verdade, ele não demonstrou se acreditar. Ele falou, não, tem que fazer mesmo. Já faz tempo que ele tá mandando eu fazer e eu nunca faço. E aí, eu comecei a fazer live. Foi todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira. E amanhã já tem mais uma marcada. Eu consegui fazer. É o poder da decisão. Quando a gente decide, a gente faz. Eu sonhei 2 noites que eu não tinha conseguido chegar no horário, que eu tinha perdido o relógio. Imagina, né? Por quê? Porque é um desafio, gente. Estar aqui falando com vocês... Oi, Thiago, seja bem-vinda, bem-vindo. Estar aqui falando com vocês é um desafio para mim. Todos os dias foi um tema diferente, todos os dias eu precisei estudar um pouquinho desse tema para eu estruturar como é que eu ia trazer para vocês. Mesmo nos dias... Adriano também, seja muito bem-vindo. Todos os dias... Teve temas diferentes e mesmo nos dias de convidados, eu também precisava saber um pouquinho do que eles iam falar, para eu poder interagir com a pessoa. Então, gente, nós somos capazes de fazer qualquer coisa que a gente queira. E o assunto de hoje, amor ou apego? Eu também fico muito feliz com a sua presença, Thiago. Então, amor ou apego, gente? Eu vou começar esse tema contando uma historinha para vocês. Talvez você já tenha ouvido e também não tem problema, porque eu vou contar de novo, tá bom? Era uma vez, em uma floresta, um urso muito faminto. E ele não tinha aonde mais pegar comida, porque era uma época de seca, estava muito difícil. E ele foi atraído pelo cheiro de um acampamento onde eles estavam fazendo comida. Porém, os caçadores deixaram lá aqueles tachos grandes no fogo, né, naquelas fogueiras, e foram caçar. Quando o urso foi indo pelo cheiro da comida que estava gostoso, ele chegou perto daquela fogueira e ele foi vendo que estava chegando perto daquele cheiro e ele queria comer aquilo, porque ele estava com muita fome, fazia muitos dias que ele estava sem comer. Ele foi e abraçou aquela panela. E ele falou, é aqui, né? É minha, essa panela agora é minha. E ele tomou aquilo para ele. Só que a panela estava fervendo, estava muito quente. E ele grudou aquela panela, enfiou a cara dentro daquela comida que estava naquela panela e começou a comer. E começou a comer aquela comida. Porém, logo o calor passou pelo pelo e começou a atingir a pele e começou a queimar ele. Como ele nunca tinha passado por aquela experiência de calor, de queimadura, ele não sabia o que era aquilo. Talvez ele tenha pensado que aquela dor era alguém tentando tirar dele a comida que ele tinha encontrado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Quanto mais queimava, mais ele apertava a panela e abraçava e falava, não, é minha, eu consegui, e mais ele comia. Só que chegou uma hora que a dor ficou insuportável, a queimadura estava nas pernas, estava no peito, estava nos braços, e ele começou a urrar muito forte. Por quê? Para se defender, eles urram, né? Então, como ele achava, talvez, que era uma força querendo tirar dele a comida, ele começou a gritar e urrar, né? Naquela língua do urso.
Passou-se, os caçadores escutaram aquele barulho, mas nem imaginaram que estava vindo do acampamento. Logo mais que os caçadores voltaram para o acampamento, eles encontraram o urso encostado em uma árvore com aquela panela grudada nele. Ele tinha muitas queimaduras pelo corpo e estava muito profunda, tanto que o urso veio a óbito, o urso morreu queimado com as queimaduras provocadas por aquela panela. Mas ele não soltou a panela. Por que eu trouxe essa história para você? Porque o apego, ele é exatamente isso, é a panela quente do urso. Nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, nos abraçamos a uma certa causa a ponto de nos queimarmos por dentro e por fora. Mas a gente não percebe e continua abraçando a panela. Continua sem soltar a panela. Isadora, que honra! Que bom que você está aqui. Gente, faz sentido essa história do urso para vocês? Porque que acontece? Quando a gente não sabe o que é amor e a gente não sabe o que é apego, a gente se apega às pessoas de uma maneira que nos traz muitas doenças. Doenças mesmo, doenças físicas, psicossomáticas. Só que se a gente não entende qual que é a diferença de um e de outro, a gente vive sem entender o que está acontecendo, certo? Então agora eu vou falar para vocês qual que é a diferença do amor e do apego. E aí, eu quero que vocês vão falando aí nos comentários se vocês se identificam com isso que eu estou falando, se faz sentido para vocês, tá? E se vocês já imaginavam que era isso. Vamos lá, amor. O que é amor e o que é apego? O amor, gente, é tudo aquilo que gera vida. A palavra amor, a etimologia da palavra significa o a é ante. E o mor é morte. Então, anti-morte, amor. Tudo aquilo que gera vida é amor. Se a gente pegar todos os versículos da Bíblia, toda a Bíblia inteira, e mudar, trocar a palavra amor por vida, você vai ver que tudo vai fazer muito sentido. Muito sentido mesmo. Por quê? Porque tudo aquilo que gera vida é amor. Então, quando a gente quer controlar alguém, quando a gente se apega aos relacionamentos, quando a gente quer que o outro faça exatamente o jeito que a gente acha certo, isso não é amor, isso é apego. Quando eu quero que o outro fique perto de mim toda hora, que ele não tenha vida própria, que ele não converse com outras pessoas, isso é apego, não é amor. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, eu amo tanto essa pessoa que chega a me doer. Gente, amor não dói. Amor não dói. Amor é vida. Amor gera vida. Amor gera alegria, gera felicidade. O que gera dor é o apego. É o apego àquela situação. É o apego àquelas pessoas. E, pasmem, mas tem até muita gente apegada a situações, a mágoas, a traumas, eu marquei aqui umas colinhas para não esquecer de falar nada para vocês, a perdas, pessoas que perdem alguma coisa e fica tão apegada naquilo, descobri que mas já descobriu? Acabamos de começar. Então, fica aí então que você vai ver muito mais. Até o final da live eu vou contar para vocês algumas doenças que são desenvolvidas e quais as características de pessoas que têm mais tendência a serem apegadas, tá bom? Bem, vamos lá. Como que eu sei se eu sou apegada ou não? Olha aí, eu nem falei ainda e vocês já estão descobrindo que já tem apego aí na área. Jesus amado. Maicon, seja bem-vindo. Gente, vai colocando aí seus coraçõezinhos, vai convidando mais pessoas que a gente vai ficando mais feliz. É tão gostoso quando eu vejo os coraçãozinhos subindo que vocês não têm ideia. Sem saber, o controle é apego, o ciúmes é apego, a obsessão, aquele medo de perder, aquele medo que a pessoa não faça exatamente do jeito que você quer. Renata, agora você ama, né? Antigamente você era apegada. Pois é. Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Então, sem saber, no começo do meu relacionamento, eu fiz exatamente certinho, mas eu não sabia, foi inconsciente, né? Quando meu marido e eu nos conhecemos, nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 16 anos e ele tinha 19 anos.
E eu não imaginava, né? Eu não o conhecia. Eu conheci no dia que nós nos vimos e já nos interessamos. Não conhecia anteriormente, não tinham passado. E ele, eu não sabia, mas muitas meninas ficavam atrás dele, ficavam em busca dele. E ele tinha aquela repúdia das meninas, ele não queria. Por quê? Porque as meninas ficavam no pé dele. Quando ele me conheceu, foi o contrário. Eu não, de jeito nenhum, eu não perguntava o que ele fazia, eu não perguntava onde ele morava, eu não perguntei nada. Sabe, a gente se via um dia, a gente se via daqui 15 dias de novo, tá tudo certo. Aí nós ficamos assim, tipo, 8 meses. Só sem esse compromisso e sem essa cobrança que existe, sabe? Eu não perguntava o que ele tinha feito semana passada, ele também não me perguntava. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha rede social pra gente ficar monitorando uns aos outros, era só o telefone, né? Então, eu não monitorava, ele também não me monitorava. Deu super certo. Por quê? Foi paixão na certa. Tanto que casamos e estamos juntos até hoje. Já tem 18 anos que nós somos casados. Mais 2 anos de namoro, 20, um pouco mais de 2 anos de namoro, uns 22 anos aí juntos. 21, 22 anos juntos. Então, o que aconteceu nesse nosso namoro? Eu não peguei no pé dele, eu não tive apego por ele e ele também não teve apego por mim. Então, nós demos tempo ao tempo. E a coisa foi acontecendo. Hoje em dia, por que muitos relacionamentos não dão certo logo no começo? Porque você vem do seu tempo, eu não sei. A Isa. Gente, o apego, ele acaba com qualquer relacionamento. Não só de namoro, mas também de casamento. E não só de casamento, mas também de pai e filho, de mãe e filho, de amizade. Por quê? Porque acaba ficando um relacionamento doente. Eu acredito que a maioria das doenças que existe hoje no corpo, no nosso corpo, uma das causas é o apego. As pessoas apegadas sofrem demais, sofrem demais. Doenças como diabetes, problema cardíaco, câncer são provocadas, as maiores causas dessas doenças é o apego. Embora a gente tá cansado de ouvir falar, né, na mídia, por médicos e tal, pela medicina convencional, que é o que come, que é isso. Não, gente. A psicossomática, a metafísica da saúde prova de que, bom, é um conhecimento milenar, então é só você colocar em prática. Só para resumir um pouquinho, só para vocês entenderem do que eu estou falando. A metafísica da saúde, quer dizer, estuda além da física. Ela prova, né, mostra que as doenças não vêm por acaso no nosso corpo. Deus não estipula quem é que vai sentir dor, quem é que não vai sentir dor. Deus não escolhe quem é que vai ter câncer, quem é que vai ter diabetes, quem é que vai ter problema do coração. Não é assim que funciona. As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos é o que nos faz desenvolver as doenças. Então, quando eu desenvolvo uma doença, não foi Deus que mandou aquela doença para mim. Não, gente, pelo amor de Deus. Que Deus é amor, Deus é vida, doença não é vida. Só que através da doença a gente aprende, não aprende? Muitas e muitas pessoas começam a viver depois de uma doença muito grave. E o apego é uma das causas dessas doenças. A pessoa que é apegada ao extremo, só que disso eu não tô falando de um apeguinho de relacionamento de namorico, tá, gente? Tô falando de apego extremo, quando a pessoa leva isso já para sua vida durante anos e anos e anos, até que o seu corpo não aguenta mais e somatiza em uma doença. Então ela pode desenvolver uma diabetes, por quê? Porque a pessoa fica tão apegada no passado que ela perde o doce da vida. Vocês conhecem alguém diabético? Vocês já conviveram com alguém diabético? Vocês convivem com alguém diabético? Ele só fala do passado. Ele não tem papo de futuro, ele não tem projeto para o futuro, ele não tem definido na cabeça dele aquilo que ele quer realizar. Ele está sempre apegado ao passado, sempre reclamando, ele tem muita dificuldade de reconhecer as coisas boas das pessoas, as coisas boas que as pessoas fazem com ela. É assim, Tiago? Elas são diabéticas? Elas têm esses comportamentos? Diabéticos são extremamente, assim, reclamões. Às vezes não fala para fora, mas fala por dentro. Fica aqui, ó, reclamando na cabeça, reclamando, acha que é vítima do tempo, acha que é vítima da situação, acha que ele não tem culpa de nada. Seu avô, Tamires, faz sentido? Ele é assim? São comportamentos de pessoas diabéticas. E aonde que começou isso? No apego. Olha só.
Talvez se ele soubesse isso alguns anos atrás, né? Mas ele somatizou. Embora a medicina convencional fale que não tem cura, que na verdade de medicamento não tem mesmo, mas a pessoa pode sim equilibrar o emocional dela e ter uma grande melhora. E por que não até uma cura? Porque o nosso corpo, ele é perfeito. Assim como nós cortamos um dedo e ele cicatriza sozinho, não tem dificuldade para ele cicatrizar alguma doença dentro do nosso corpo. O maior problema é que nós não acreditamos que isso é possível. Nós ficamos tão presas a tudo isso que a mídia nos coloca como verdade, que a medicina tradicional, que esse mercado da farmácia, né, que quer vender remédio, nos coloca como verdade, que a gente acaba se perdendo no nosso próprio ser. A gente se perde dos nossos conhecimentos, não conhece o nosso corpo. Você é assim, Mariana? Não, calma, não é não, vamos devagar. Eu tô falando nos extremos, tá, gente? Eu tô falando assim porque de repente vocês têm, ou vocês já têm alguma disposição para essas doenças. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas a minha é hereditária, é porque a minha avó minha mãe é diabética e o médico já falou que eu serei. Não, o médico não pode te dar um prognóstico desses e você não pode aceitar uma coisa dessas. Se a avó era e a mãe e a mãe é porque elas têm o mesmo comportamento. E se você continuar com o mesmo comportamento, com a mesma linha de pensamentos, você vai desenvolver sim. Mas você pode mudar isso, porque você está tendo uma informação que talvez elas nunca tenham tido. Beleza? Isso eu tô falando da diabetes, que é uma doença provocada pelo excesso de apego. Olha só, uma das causas, né, gente? Tem mais, mas hoje eu vou falar só do apego. Pessoas que têm problemas cardíacos, problemas de coração, colesterol, esses problemas, todos que são ligados à circulação e ao coração, pressão alta, né, hipertensão, são pessoas que guardam muitas mágoas, que guardam coisas no coração que já não precisam mais. E como o coração é um órgão que não segura nada, quando você quer guardar, ele adoece. Como que você sabe de uma coisa dessas? Como que você consegue identificar a pessoa que tem a tendência a desenvolver esse tipo de problema? O nosso inconsciente, ele não tem divisão. Se eu sou apegada com coisas e com pessoas, eu também sou apegado com sentimentos, mágoas, traumas, perdas do passado. Então, quer dizer, se eu guardo muita coisa na minha casa, se eu guardo coisa que eu não preciso mais, se eu guardo coisas que eu não uso, roupa que não me serve, que eu sei que eu não vou mais usar, móveis que já nem prestam mais, mas está lá guardado num quartinho, papelada que não serve para mais nada, sabe essas coisas que a gente fica guardando em cima de guarda-roupa, embaixo de cama, guarda dentro do porão, guarda nesses lugares assim? São pessoas apegadas. Por que elas não se desapegam daquilo? Porque elas estão guardando dentro do coração mágoas que elas não precisam mais. E o nosso corpo, a nossa vida, acaba mostrando isso acontecendo. Entende? Então, se você for na casa de alguém que tem problema no coração, você vai perceber que tem um monte de coisa lá que ela não usa mais. Que ela tá guardando, ó, há 1000 anos. Não é 1, 2, 3. Não é 4, é 10, é 20, é 30 anos. Oi, Ana, seja bem-vinda. Ó, o Matheus fez um limpa hoje. Que bom, Matheus, porque quando a gente tem essa atitude de fazer um limpa nas coisas que a gente não precisa mais, o nosso inconsciente, isso é inconsciente, você não precisa saber, simplesmente acontece. O nosso inconsciente, ele entende o quê? Nossa, ele está querendo mudança, ela está querendo coisas novas, está deixando o espaço limpo para coisas novas. E aí ela também nos ajuda a abrir o nosso coração, para liberar aquilo que a gente não precisa mais, aquilo que nós estávamos apegados e nem sabíamos às vezes. Faz sentido, gente? Tem tudo a ver. Se você convive com pessoas que têm problemas de diabetes, problemas de coração, você deve estar entendendo o que eu estou falando. E a causa disso, uma das causas de tudo isso é o apego. Então você vê, às vezes começa numa brincadeirinha. Às vezes a gente tem uma amizade que a gente quer essa pessoa por perto, que a gente quer, mas eu gosto demais dela, aí eu vejo ela com uma outra pessoa conversando e eu me sinto chateada. E aí eu não observo esse meu sentimento, porque na hora já era para você se perguntar, por que eu tô chateada? Ela é minha amiga, mas ela pode ser amiga de outras pessoas também.
Ele é meu namorado, mas ele pode ter outras amizades também. Olha só. Não é assim que acontece? Então, quando a gente olha outras pessoas, Lídia, seja bem-vinda. Lá, deve ser Larissa, né? Lá Barroso, seja bem-vindo também. Então, gente, o que acontece na nossa vida? Quando a gente se apega a pessoas, a gente não se apega só a pessoas, a gente se apega a tudo. A gente se apega à cidade que a gente mora, às vezes não quer mudar de jeito nenhum. A gente se apega à roupa, não quer doar, não quer dividir. A gente se apega aos nossos objetos, ao nosso lugar de dormir, não quer nem trocar de lugar na cama, sabe? Então são coisas mínimas que a gente precisa observar para florescer os nossos relacionamentos. Olha que interessante isso. Por quê? Porque se eu tô com um problema no meu relacionamento com o apego, não é só lá, é em todo lugar que eu tô convivendo. Fabiana, você é assim? Olha que maravilha que você reconhece, porque quando a gente reconhece o que está acontecendo, a gente tá meio caminho andado, né? Porque eu reconheço, eu sou assim, e agora? Como que eu posso melhorar? Se você é assim e acha que assim tá ótimo, tá tudo bem, tá? Se você acha que assim tá ótimo e você não sofre com esse apego, não vai te fazer mal. Mas se você sofre com esse apego, vai te fazer mal. Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando de sofrer com esse apego, tá? Bom, eu falei de doenças graves como problemas cardíacos, como diabetes e qual a outra? Câncer. Márcia, seja bem-vinda! Chegou um pouquinho atrasada, mas dá tempo. O câncer é uma doença que a maior das causas dele é o apego. Apego a quê? A mágoas. Eu tenho dificuldade de perdoar. Pessoas que não perdoam são pessoas apegadas ao passado, apegadas a coisas que aconteceram. Faz sentido isso, gente? Câncer de mama. Mulheres, se vocês conhecem alguém que tem câncer de mama ou já desenvolveram câncer de mama. Câncer de mama são de mulheres apegadas aos filhos. Apegadas aos seus filhos. Não aceitam a perda do filho. Não aceita que o filho saia de casa para morar fora, para estudar fora, para casar. E mesmo que apoie, mesmo que ajude, lá dentro, ela não consegue se conformar com aquilo. Ela não aceita a perda, porque na verdade ela acha, né, que aquela pessoa é dela. Mas filho não é da mãe, filho não é do pai. O pai e a mãe que conseguem se fazer desnecessário na vida do filho quanto antes, não adoece, não por apego, certo? Seu pai já era, Mari, cadê ele? Mostra pra ele que ele não pode se apegar aos filhos, os filhos não são deles. Quando a gente se coloca à disposição da vida para trazer mais gente para o mundo, para ter filhos, a gente está assumindo uma responsabilidade enquanto eles precisam da gente. Olha lá o Adriano. Pensa, Adriano, pensa. Os filhos não são nossos. Nós precisamos mostrar para eles, por exemplo, porque falar não adianta, é com um exemplo, como eles podem ser. Como vai ser melhor a vida deles ou pior. Mas o que eles decidirem da vida deles, isso é problema deles, não é nosso. Você faz a sua parte. O que ele decidiu, quanta mãe, gente, que chora, filho entrar na droga, porque se sente culpada. Só que foi uma escolha do filho. E a partir do momento que ela aceita as escolhas do filho, o filho melhora. O filho resolve viver também. O filho resolve procurar ajuda. Só que a maioria das mães... Olha só que interessante. Eu tava nem lembro de que foi. Eu sei que uma mãe mandou, não sei se foi um e-mail, falando se ela podia levar o filho dela para fazer uma terapia para ajudar num problema que ele tava. E aí a pessoa perguntou, depende da idade do filho, né? Se o filho for criança, a mãe pode levar sim. Até mesmo porque quando é criança, quem precisa de terapia são os pais e não os filhos, né? Mas que idade que tinha esse filho? 30 anos. E a mãe queria levar para fazer terapia. Fala pra mim, um filho com 30 anos não devia ir sozinho? Será que essa mãe é apegada? Claro que é na melhor das intenções. Claro que é com amor, muito amor. Só que além do amor tem o apego. Por quê? Porque a partir do momento que eu não permito que o meu filho caminhe sozinho, eu estou limitando a vida dele.
Eu estou cortando as asinhas dele. Faz sentido, gente? O que eu tô falando para vocês? Então, mães apegadas, elas sofrem demais, demais, demais. Por quê? Porque elas querem tudo do jeito delas. Frases comuns de mães apegadas. Tem muita mulher acabando com o próprio casamento por apego nos filhos. Elas deixam o marido de lado, elas não dão a atenção que o marido precisa, né, que o relacionamento exige, para ficar controlando a vida dos filhos. E aí elas adoecem com doenças perigosas, assim, graves. Para quê? Para se safar do relacionamento e cuidar demais dos filhos. Até o final da live eu vou falar as características físicas da pessoa que tem a tendência a ser apegada, tá, gente? E quando consegue resolver, consegue também melhorar as características, mudar se quiser. Um exemplo de frases que as mães apegadas falam. Se eu morrer nessa casa, ninguém mais vive. Vocês já ouviram alguém falar esse tipo de frase? Minha mãe se acabou quando fui para São Paulo, tá vendo, Tiago? E às vezes não é por maldade, gente. Ninguém faz isso por sã consciência, por maldade, não. Elas fazem isso achando que estão amando. Normalmente porque tiveram esse tipo de comportamento lá atrás, né? Tiveram também uma mãe apegada, ou uma avó apegada, ou um pai apegado, enfim, é normal. É comum, mas não deveria ser normal, entende? Saber disso que eu tô passando para vocês, daí deixa na nossa mão a decisão de continuar assim ou não. Uma coisa eu lhe garanto, viver sem apego é muito melhor, é muito mais leve. Então tem pessoas, as frases da mãe, se eu morrer nessa casa todo mundo morre. Se eu morrer ninguém mais come, porque ninguém sabe fazer comida. Vocês já ouviram ou já falaram frases desse estilo aí? Nossa Senhora, essa casa, olha, não sei o que vocês fariam se eu for. Eu tenho vontade de sumir daqui, que eu quero ver só o que vocês vão fazer. Vocês já ouviram esse tipo de frase? Esse tipo de frase é de mulheres, normalmente. Eu estou falando mais de exemplo feminino porque a mulher tem mais tendência a ser apegada do que o homem, tá? Principalmente nessa questão da casa. Por quê? Porque a pessoa pensa que ela é essencial naquela casa. Que se ela morrer, todo mundo morre. E eu sinto muito em te falar, mas se você morrer, as pessoas vão chorar 2 meses, no máximo. Depois, elas vão aprender a andar com as próprias pernas e vão continuar vivendo a vida. Vão sentir saudade? Vão, mas o mundo não vai parar porque você morreu. Então, o que nós precisamos, gente? Até o final eu vou falar o que nós precisamos fazer para largar esse apego, tá bom? Mais um. Teve uma época que meu marido e eu tava brigando muito. Assim, não muito, né? Graças a Deus a gente nunca teve crises terríveis, mas a gente tinha bastante discussão, principalmente discussões internas. Sabe aquelas discussões que você fica aqui, mas ele tá pensando isso, mas ele tá pensando aquilo, mas ele tá pensando aquilo. Gente, eu nem sabia se ele tava pensando ou não tava, mas eu tava aqui na minha cabeça. E sabe o que eu pensava? A gente tinha aí, acredito que uns 10 anos de casado, uns 10, 12 anos de casado mais ou menos. Eu pensava, ele é louco. Ele fica assim, ó, se eu resolvo ir embora, nunca mais na vida que ele encontre uma mulher igual a mim. Porque eu achava que eu era o máximo, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Eu achava que ele nunca na vida ia encontrar uma mulher à minha altura. Porque, pô, eu sou boa em casa, eu cuido das crianças, eu trabalho fora, eu sou parceira, a gente, né, eu não falo não, enfim. Eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Aí, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, que foi bem nessa época aí, foi mais ou menos em 2014, 2015, eu comecei a perceber quanto orgulho no meu umbigo. Ai, gente, como a gente é sem noção, né? Quando a gente fala certas coisas. Eu percebi o quanto sem noção eu era. Que ninguém casa com a pessoa errada. Ninguém. Cada um tem aquilo que tem que ter naquele momento.
Então, quando a gente se apega ao resultado, a gente tem problema. Porque eu achava que ele não ia ser louco de me deixar. Só que se ele fosse louco de me deixar, sim, ele ia encontrar outra pessoa que fosse ser melhor para ele do que eu até. E eu também iria encontrar outra pessoa. Porque a fila anda, a vida segue. Sabe? Nós precisamos ser importantes na vida da pessoa, mas nós não podemos achar que somos a pessoa. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, gente? Quando eu entendi que eu não era o último bolacha do pacote, que eu não era a última Coca-Cola do deserto, que eu podia sim ser muito melhor, que eu tinha muito para aprender ainda na vida e que todas aquelas dificuldades no nosso relacionamento não eram só culpa dele, eu tinha muita responsabilidade naquilo também, o nosso casamento, simplesmente melhorou muito. Melhorou muito. Então, se você tem o hábito de ficar reclamando do seu relacionamento, do relacionamento do outro, achando que um é vítima do outro, para com isso. Não julgue o relacionamento dos outros, porque você não conhece toda a história ali dentro. Quando vítima vem contar uma história pra gente, é muito fácil a gente olhar e achar que ela é coitadinha e que o outro tá sendo o vilão da história. Mas não existe relacionamento onde um é vilão e o outro é coitadinho, tá? Não se enganem. Bom, vamos continuar. A Ju tá perguntando se a Mari tá viva. Mari, você tá viva, meu amor? Eu espero que sim, pelo amor de Deus, hein? Eu não quero carregar a morte de ninguém nas minhas costas. Bom, o que mais? Vocês lembraram de alguma frase que mãe apegada fala de filho? Até hidratar minha garganta, que tá até secando tudo. Eu vou falar pra vocês agora de algumas características de pessoas apegadas. Eu tô tentando ficar viva, é isso, Mari? Segura aí, meu amor. Segura, porque até o final você vai entender como é que você pode sair desse ciclo vicioso que é o apego. Adriana, seja bem-vinda, minha linda. Mais tarde nós se encontra, né? Então, vamos lá. Essa casa não vive sem mim. Essa casa não vive sem mim é a melhor, né? Não, se eu for embora, eu não sei o que esses trem faz, anda tudo pelado. Gente, se for embora, no outro dia eles aprendem a lavar roupa. Se você for embora... lembrei uma coisa que eu queria falar antes das características ainda. Eu falei assim, que tem muito casamento acabando porque as mulheres estão apegadas aos filhos, né? Que dedicam mais tempo aos filhos do que ao parceiro, do que ao relacionamento. A ordem ideal da coisa... Oi, Alan, tudo bem? Seja bem-vinda. Fabi também. A ordem natural da coisa é o quê? A ordem natural, não quer dizer que é assim que acontece, tá, gente? A ordem natural é o quê? O casal se conhece, namora, casa ou resolve morar junto, não sei, e tem um filho, não é assim? Ninguém tem filho sem antes ter se conhecido. Então, quando o casal se conhece... O marido ou a esposa, eu vou falar o marido para facilitar, mas vocês podem inverter o papel aí, tá? Então, quando eu conheço meu marido, ele veio primeiro na minha vida do que o meu filho. Quer dizer que ele é mais importante que o meu filho? Não. Quer dizer que ele tem precedência na minha vida. Ele veio primeiro. Então, quando eu tenho filho, ele me exige muito tempo. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem um marido que chegou antes, sabe? Claro que tem um período ali da criança, que é de 0 até uns 3, 4 anos, que exige muito da mãe. Então, esse casal precisa entrar num acordo para cuidar dessa criança. Quando essa criança já começa a não exigir tanto mais, a mãe precisa deixar a criança um pouco para ela viver sozinha, para ela conseguir se alimentar sozinha, para ela andar sozinha, para ela começar já a ter as responsabilidades dela, para essa criança se formar um adulto responsável. E ela precisa sim ter o tempo para o relacionamento, para que esse relacionamento não se desgaste. Porque a tendência da vida é o quê? Os filhos crescerem, saírem de casa e a esposa e o esposo ficarem juntos, um fazer companhia para o outro. Entendeu? Então, quando a mãe se apega demais aos filhos e quer cuidar demais da vida dos filhos e não permite que essa criança cresça, ela começa a ter problema no relacionamento, porque esse homem vai se sentir abandonado por essa esposa, porque ela tá só olhando para esses filhos. E aí, o que acontece quando o filho vai embora? Tchararam, uma doença.
um câncer de mama, alguma coisa relacionada à saúde física, porque a somatização já foi tão grande, tantos anos achando que esse filho é meu, é meu, é meu, é meu, não entende que o filho não é meu, o filho é do mundo, eu só trouxe ele para esse mundo, certo? Faz sentido, gente, isso? Então, a gente não pode esquecer que os filhos são importantes demais, demais. Nós somos responsáveis por eles, mas vai chegar uma hora que eles precisam andar sozinhos, eles precisam ter os compromissos deles, arcar com a responsabilidade as consequências das responsabilidades deles, cumpridas ou não, né? Então, isso faz muito todo o percurso que a vida funcione. Quando a mãe cuida demais desses filhos, não permite que eles aprendam a fazer as coisas, não ensina as coisas que eles podem fazer dentro e fora de casa. O filho faz alguma coisa errada, a mãe vai lá, passa a mão na cabeça e resolve. O filho arruma uma briga na escola, em vez de deixar que ele resolva, a mãe vai lá e resolve por ele. O que ele acha? Que vai ter alguém o tempo todo para cuidar dele. E ele não vai crescer. Tem muito bebezão com 40 anos dentro de casa. Não tem? Vocês não conhecem isso? Quando a gente sai de casa, a gente cresce. A gente vira adulto. E a mãe também pode viver mais sossegada. Eu acho que tinha que ter idade para o filho sair de casa, mas tudo bem, isso é assunto para outra live, né? Bom, agora vamos falar das características das pessoas apegadas, que tendem a ser mais apegadas, tá, gente? Não quer dizer que seja, por quê? Porque a gente começa a se autoconhecer, começa a entender do nosso corpo, entender a nossa personalidade, a nossa identidade, a gente começa a se trabalhar. E aí a coisa começa a ficar melhor, né? Mas o ideal seria, sabe aquela pessoa que tá sempre querendo contar os problemas, sempre falando sempre falando do passado, sempre falando dos problemas, manda essa live para ela, porque eu acredito que possa ajudar, se ela quiser melhorar, né? Agora o tombo vem, ai Jesus, não é assim também, né? Quais são os tipos de pessoas, fisicamente falando, que tendem a ser mais apegadas? Tem algumas coisas que o apego também prejudica o nosso corpo, fisicamente falando, além das somatizações das doenças. Por exemplo, pessoas apegadas, eu tenho certeza que muita gente aí vai tomar a decisão de desapegar, de aprender a como desapegar. Pessoas apegadas tendem a engordar com mais facilidade. Vou até dar uma pausa. Por quê? Lembra que eu falei que o apego é de guardar? Para eu guardar, eu preciso de espaço. E o nosso inconsciente, por que vocês ficaram quietinhos, gente? Pode escrever. Olha lá. O nosso inconsciente, ele não entende que para você guardar emoções, guardar perdas, guardar traumas, guardar mágoas, você não precisa de espaço. Se você está guardando, você precisa ter lugar. Pessoas que têm muitas gorduras localizadas, elas são pessoas mais apegadas. Ou seja, se elas conseguem soltar o apego e começam a ficar desapegadas, elas começam a eliminar peso, eliminar mágoas, eliminar traumas. Por isso, gente, que muitas vezes as pessoas vão para academia, fazem dieta, muda toda a alimentação, muda toda a maneira de viver, né? Só que não se liberta dos pensamentos, das críticas, das mágoas e não consegue perder peso. Porque é tudo interligado. Vocês podem perceber que pessoas magras, que são bem magrinhas mesmo, normalmente, elas não se apegam em nada. Nem nas pessoas, nem nas coisas. Então, as pessoas que têm essa tendência a engordar com mais facilidade têm a tendência a ser mais apegada. É o que eu tô falando, não é que tem que ser. Nada é verdade absoluta, ok? Eu tô falando que tem a tendência, então é bom vocês observarem, né? Principalmente nessa região da barriga. Não tem um estudo feito pelos cardiologistas que quando a circunferência da barriga está chegando a 90 centímetros, eu acho que a pessoa tem chances de ter problemas de coração, alguma coisa assim? Não me recordo exatamente como que é
Como que é o estudo? Eu sei que tem um estudo que os cardiologistas já colocaram na mídia, que você mede a circunferência da sua cintura. Se essa passar de um determinado tanto lá, eu acho que é 90 centímetros, a pessoa precisa cuidar do coração, porque pode ter problema. Então lembra, o apegado tem problema no coração. Por quê? Porque ele está guardando coisas que ele não precisa mais. Ele acaba fechando as veias, porque é tanta mágoa ali que o sangue não consegue passar. Aí a pressão sobe. Por quê? Porque tem muita emoção não resolvida. Gente, eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque tudo tem jeito. Tudo isso tem tratamento e é mental. Quando a gente troca a nossa configuração mental, a gente consegue conquistar coisas que a gente nem imaginava que era possível. Tá? Isso só para vocês entenderem sobre o apego. Então, pessoas que têm a tendência a engordar, que têm a tendência a ter gordura aqui na região da barriga, são pessoas mais apegadas, que têm mais dificuldade de desapegar, mas não quer dizer que não vai fazer, tá? Eu pensava que o problema era a cerveja. Então, é relativo isso, né? Porque tem muita gente barriguda que não bebe. Só que olha só, Van, eu tô falando da barriga, daquelas gorduras localizadas em toda a circunferência, tá? Aquela barriga de frente, igual de grávido, que eles chamam de barriguinha de chope, tem outro significado. Não é o apego, tá bom? É outro significado. Aí tem até a ver com chope. Bom, vamos lá. Que mais? Pessoas... Falando um pouquinho da astrologia, cancerianos e virginianos têm mais facilidade de se apegar. Quem é aí do signo de câncer, do signo de virgem, alguns arianos também, quando eles acham que a pessoa é deles, eles têm dificuldade também de desapegar, né? De soltar as pessoas. Então, finais de relacionamentos de virginianos e de cancerianos são muito difíceis. Aí, Priscila, agora você já encontrou onde é que está o seu problema. Virgem, nossa, super crítico, né? Mas também super organizado, tem todo um método, né? Todo o perfeccionismo, são pessoas maravilhosas para passar, para passar alguma atividade. A Áries também tem problema para desapegar, Thiago? Pois é. Então, assim, eu não sou astróloga, eu dou umas pinceladas na astrologia, mas eu gosto também dessa área porque eu acho que é tudo que nos leve ao autoconhecimento é muito produtivo e tudo pode nos responder muita coisa, tá bom? Mas todos os signos, Libra é desapegado mesmo, todos os signos, mesmo que tenham tendências ou não tenham tendências ao desapego, todos, assim, gente, os recursos estão para todos, tá? Eu descobri que eu sou canceriana, eu sou apegada e eu tenho facilidade de engordar, pronto, vou morrer apegada. Não, você não precisa se conformar com isso, entendeu? Você precisa, pelo contrário, buscar informação para você conseguir sair dessa o quanto antes. Por quê? Porque o apegado sofre. Vocês que são apegados, que se tem alguém aqui que é apegado, vai entender o que eu tô falando. É a queimadura do urso. Queima por dentro e queima por fora. Quando você sente que você está sendo rejeitado, né, entre aspas, que está precisando soltar alguma situação, você sofre como se estivesse tirando parte de você. Isso é muito difícil. Então precisa sim tirar isso da gente. Por quê? Ninguém suporta, gente, ficar perto de uma pessoa apegada. É muito pesado o fardo. Você sabe que filhos que são criados com mães muito apegadas, eles saem de casa e depois eles dão um jeitinho de voltar, se eles não se curarem, né? Se eles não entenderem o que está acontecendo. Ou eles se relacionam com alguém e depois eles separam, brigam e voltam para casa, sabe? São situações que podem acontecer, tudo por conta do apego. Então, pensa nisso, todas as vezes que você quiser entender se o que você está sentindo é apego ou é amor, você pensa, o amor, ele gera vida. O apego, ele não gera vida, ele gera dor. Tudo que nos leva a ter dor... Parece que tinha um pé empurrando o meu coração quando você precisou desapegar, é isso? É muito difícil, gente. Eu sei que não é fácil. É por isso que a gente precisa falar nesses assuntos com muito carinho, sabe?
com muita paixão mesmo, com muito amor no coração. Porque é muito fácil para quem tá lá fora julgar o que tá acontecendo. Às vezes você tá num relacionamento que tá te matando, que tá te machucando e você não consegue soltar esse relacionamento. Mas aí, o que acontece? Você precisa de obter fé. Fé em você. Fé no invisível. Se você tem crenças, né? Se você acredita em Deus, se você acredita que existe um poder universal, uma inteligência universal, que existe algo que está por nós e para nós, nesse algo é que você precisa se apegar. E não nas pessoas e nem nas coisas. Entenda que Deus não tem filho escolhido. Que Ele não manda doenças, fracassos para as pessoas. Não. A gente busca tudo aquilo que a gente vive, consciente ou inconscientemente. Exatamente, Priscila, é um trabalho contínuo. Ai, Mariana, depois me liga, tá, Mari, para eu falar com você, pelo amor de Deus. É um trabalho contínuo. O trabalho de desapego, o trabalho de autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa estar sempre renovando, sempre se olhando. Então, para a gente conseguir se livrar... Gente, e outra coisa, desapego não é desamor, tá? Eu posso desapegar da pessoa e continuar amando e muito. Eu acho que a meta do relacionamento devia ser assim... Você está comigo porque você deseja e você volta por opção e não por falta de opção. Quando o relacionamento chegar nesse ponto, é o lugar certo. Entendeu? Porque quanto mais eu prendo, mais eu perco. Como desapegar sem ser egoísta? São sentimentos diferentes, Tiago. São sentimentos diferentes. Porque o egoísta, ele controla. Entende? Quando a pessoa é egoísta, ela ainda assim ela quer que as pessoas façam do jeito dela. Porque ela acha que o jeito dela é o ideal, que o jeito dela é o certo. Então, o desapego é eu dar motivos para essa pessoa voltar e não forçá-la a voltar. Quando eu pego o celular, entro no WhatsApp do meu parceiro, da minha parceira, e fico vendo que ela tá online, mas em seguida, e não tá falando comigo. E aí eu falo, com quem que você tá falando? Aonde que você tá? O que você está fazendo? Isso é controle. Isso é falta de autoconfiança. Não é de confiança no outro. É confiança em si mesmo. Mas o autoconfiança vai ser tema para outra live, né? Porque senão... Gente, só falta 10 minutos para acabar a nossa live. Então eu vou acelerar aqui no que mais eu quero passar para vocês. Se tem alguma dúvida, se de tudo que eu falei ficou alguma coisa obscura, por favor, coloca aqui nos comentários. Para não ficar com essa dúvida depois. Tá? E, gente, compartilha depois, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram 24 horas. Eu vou baixar e vou levar pro meu canal no YouTube, que é Laine Sardelli Relacionamentos. Procurem lá. Todas as lives que eu fiz essa semana estão lá, tá bom? Então, se você perdeu as outras, nossa, teve dicas maravilhosas ontem das 5 linguagens do amor e do sexo. Já teve dica de finanças, já teve dica de constelação familiar, do sistema familiar. Então, se vocês não conseguiram acompanhar todas, procura lá no meu canal do YouTube, que tá tudinho lá. Vocês podem até acelerar o vídeo para poder passar mais rápido e ver todas, tá bom? Que bom, Priscila, que você gostou. Tá bom, como que a gente pode, então, fazer esse desapego, certo? Papel e caneta na mão, galera. Vamos fazer esse desapego funcionar na nossa vida. Primeira coisa, você precisa fazer uma limpeza na sua casa. Tira tudo aquilo que você não precisa mais. Tira as lembrancinhas, tá, Mariana? Não preciso mais, isso não me pertence mais, eu não vou usar isso pra nada, então eu não quero mais guardar o que não me faz bem. Durante a limpeza, vocês não vão só jogar fora. Não vão só jogar fora. Vocês vão conversar com tudo aquilo que vocês estão jogando fora. Sabe aquelas conversas de doido? Não tem problema que eu sei que vocês conversam mesmo, porque eu fico o dia inteiro conversando comigo quando eu não tô fazendo outra coisa. Então, vocês vão buscar dentro da casa de vocês quais são os utensílios que vocês estão guardando sem necessidade. Cada utensílio daquele está representando alguma coisa que você está guardando aqui dentro e não precisa mais. Então, você vai jogar fora. E junto com o saco de lixo que você vai amarrar, você vai falar assim, junto com esse lixo está indo todas as mágoas, tudo aquilo que eu não preciso mais.
Aqui no aqui no Instagram e também no meu YouTube tem um vídeo chamado A Lei do Perdão. Também te aconselho a assistir, que vai ajudar bastante com esse tema que a gente está fazendo. Porque tem muita coisa que a gente não sabe que a gente está guardando, que a gente não percebe, sabe? E aí um vai encaixando no outro que vai fazer mais sentido ainda para vocês, tá bom? Tem coisas que a gente guarda no nosso inconsciente lá da nossa infância, da nossa primeira infância, da nossa época de bebê e a gente não lembra, tá? Então quando a gente executa o perdão, a aceitação das pessoas, o respeito com a maneira das pessoas, a gente consegue liberar o perdão mais fácil e a nossa vida flui com mais facilidade, tá bom? Uma outra característica que eu esqueci de falar, mulheres que têm seios grandes, sabe aqueles peitão assim, que é até gostoso de abraçar, aquele colo gostoso? Pois é, mulheres com seios grandes, fartudos assim, são mulheres que tendem a ser mais apegadas, que tendem a querer os filhos embaixo do peito, sabe? Assim, ó, cuidando. Então, mulheres de peito pequeno costumam não ser apegada. Mulheres de peito grande quer cuidar de todo mundo, colocar todo mundo aqui embaixo do peito. Sabe, Ju? E aí, o que acontece? É aquela pessoa que quer cuidar de todo mundo. Alguém vem chorar pra ela, ela pega e põe embaixo do peito. Cuida aqui, eu vou te ajudar, eu vou cuidar aqui, sabe? Então, isso, se não cuidar, se deixar passar do limite, se começar a te prejudicar, vira o apego e pode somatizar alguma doença e atrapalhar o seu relacionamento amoroso, tá? Então, primeira coisa, começar a tirar as coisas que não precisa mais de casa, certo? Essa dica tá anotada? Ah, um detalhe, observa aonde que você tem mais coisa que você não usa. Se na sua gaveta de lingerie tem muita calcinha e sutiã que você não usa mais, muita cueca que você não usa mais, então é ali na sua sexualidade que você está guardando muitas mágoas que você precisa liberar. Se tá na cozinha, você vai observando você mesmo e vai vendo o que você tem guardado mais e aonde que estão os problemas aqui dentro. Tá? Aqui no seu coração, aonde que você tem mais dificuldade de soltar as pessoas e as coisas, tá bom? Se der tempo no finalzinho eu falo, viu, Van, o que é a barriga de chope. E qual que é outra dica para terminar para poder se livrar desse apego? Objetivos, gente. Nós precisamos ter sonhos, propósitos bem definidos. Porque quando uma pessoa tem os propósitos bem definidos na vida dela, o que ela deseja para o futuro, o que ela quer da vida dela, ela não fica olhando para a vida dos outros. Quer ver o Thiago colocar? Que levou um tapa na cara. O que acontece? Quando a gente não tem propósitos bem definidos na nossa vida, é muito fácil a gente se alienar com alguma coisa. A gente ficar alienado em televisão, alienado em política, alienado em vida dos outros, em programa de fofoca, em rede social. E tudo isso faz parte do guardar o que eu não preciso mais. Ô tia, chegou já no finalzinho, mas depois eu mando para a senhora a gravação, viu? Porque vale a pena, ó. Pessoal, vai colocando aí se valeu a pena, porque nós já estamos no finalzinho da nossa live, já tá chegando no final. Então, quando a gente tem um propósito bem definido na nossa vida, quando a gente tem sonho, quando a gente tem objetivo, quando os filhos crescem e você fala assim, tudo bem, vão viver a vida de vocês porque eu vou continuar a minha. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ainda conquistar isso, isso e aquilo. Gente, isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente desapegue. Por quê? Porque as pessoas não vão ser fundamentais. Não quer dizer que elas não sejam importantes. Sim, elas são importantes na nossa vida, mas elas não podem ser a causa da nossa vida, entende? A causa da nossa vida tem que ser nós. Tem que ser nós. Quando eu entendi, lá na crise que eu falei, né, que eu ficava com o pensamento que eu achava que eu era o máximo a última bolacha do pacote, quando eu entendi que não, que eu podia melhorar muito e que o meu marido precisava ficar comigo porque ele queria e não porque eu queria,
Eu falei o quê? Não, eu vou ser o melhor que eu posso pra mim, porque assim ele vai querer ficar perto de mim. Porque ninguém quer ficar perto de gente que só reclama. Ninguém quer ficar perto de gente que quer controlar a vida do outro, que quer cuidar do que a outra pessoa pensa, do que a outra pessoa vive, com quem a outra pessoa fala. Isso é terrível. Tem um outro vídeo aqui também no Instagram e também no meu canal no YouTube que chama Como Cuidar Sem Controlar. Sabe? É o máximo aquilo. Vocês, por favor, olhem esse vídeo porque vai fazer todo sentido com tudo isso que a gente falou aqui. Tá bom? Vou falar pro Van o que é a barriguinha de chope, Van. É o seguinte, a barriguinha do chope não tem a ver com o apego. A barriguinha do chope são normalmente pessoas que não querem resolver as coisas, que vão deixando para outras pessoas resolverem as coisas dele. E aí a barriga vai crescendo. Qual que é a expressão que a gente usa quando a pessoa tem... Ah, tá escutando, que bom. Qual que é a expressão que a gente usa quando a pessoa não quer fazer alguma coisa, não quer tomar uma decisão, não quer tomar uma atitude? Não é tá empurrando com a barriga. Quando a pessoa está empurrando com a barriga, o nosso inconsciente entende o quê? Ah, eu preciso crescer para poder empurrar as coisas. Gente, o nosso inconsciente é tão inteligente, ele conversa com a gente o dia inteiro, com todas as maneiras, mas a gente, infelizmente, não sabe ler. Foi um conhecimento que foi tirado da humanidade há muitos anos. Mas graças a Deus a gente vai trazendo aos pouquinhos, vamos aprendendo e vamos passando para frente. Por isso que eu falei, eu queria aprofundar nesse assunto do apego para que vocês pudessem entender verdadeiramente para ajudar mais pessoas a sair dessa cilada que é o apego. Porque além de acabar com os relacionamentos, além de tirar a nossa paz na nossa vida, ainda nos traz doenças. E não adianta você ficar pedindo para Deus a cura se você não mudar o seu comportamento. Entende? A gente precisa tomar responsabilidade das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente acha que está certo e que está errado. Podemos tomar bastante chopp mudando o estado mental. Sim, Nani! Podemos! Se você acha que isso é legal, ótimo! Gente, a gente precisa ser feliz. A felicidade aumenta a nossa imunidade, a gratidão aumenta a nossa imunidade. É disso que a gente precisa, de amor, de vida, de alegria. De cuidar das pessoas sem querer controlar, de estar de coração aberto querendo ajudar as pessoas. E isso gera amor, amor verdadeiro, tanto no relacionamento com o marido, com a esposa, quanto com todo mundo. Eu te quebrei? Por que, Ju? Quem foi? A Ju que falou? Por que, Juliana? Ai, meu Deus, o Adriano vai beber até morrer. Mas essa barriga dele aí, né? Ninguém merece, né, Adriano? Por favor. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos chegando ao final da nossa live, temos 3 minutos ainda, senão o Instagram vai cair. Tem alguma pergunta, tem alguma coisa que vocês querem perguntar ou ficou em dúvida? Então, Adriana, depois a gente conversa sobre isso. Por que acontece? Quando a gente tem um propósito bem definido, beber cerveja já não vai ser uma prioridade, entende? Eu preciso entender o porquê que eu gosto de beber tanto. Tá? Esse também vai ser assunto para outra live. Hoje não dá mais tempo pra gente falar, viu, Ju? Eu vou salvar aí. Vou salvar. A barriga dele é linda? Que bom, Deus abençoe, tá vendo? É só agora, ó, você falou que ele é apegado. Se ele começar a desapegar das coisas, das pessoas, aí vai ficar, ó, escultural, viu? Ó, gente, o Instagram já me avisou aqui que tá acabando. Quais são os vídeos para ver? Por favor, fala de novo. Ah, tá. Como cuidar sem controlar, é um dos vídeos que eu indiquei para vocês verem. E o outro é a lei do perdão. Tem aqui no Instagram, no IGTV, no meu, ou no canal no YouTube, Laine Sardelli Relacionamentos. E todas as lives dessa semana estão lá no YouTube, tá? Quem perdeu, quem não pôde acompanhar e quiser acompanhar, tá lá no YouTube. Gente, eu quero deixar aqui para vocês a minha eterna gratidão pela presença de todos vocês, pela participação, pela colaboração, por interagirem, porque isso fica muito gostoso. A gente está longe, mas parece que a gente está perto, sabe? Parece que agora eu estou dando um abraço em cada pessoa que estava aqui. Fico muito feliz mesmo em poder colaborar com a vida de vocês. Saibam que com a presença vocês também colaboram muito na minha vida. E passando esse conteúdo para frente, vocês estão colaborando com o mundo, não só comigo, mas com as pessoas que receberem isso também, tá bom? Ó, beijo no coração.
de vocês. Um abraço bem apertado, sente aí, ó. Meu abraço é magrinho, tá? Porque eu, sinceramente, eu não sou apegada a nada. Mas é assim que faz, a gente vai aprendendo, certo? E não esqueçam das dicas, jogar aquilo fora que não presta mais e decidir um propósito, definir um propósito na sua vida que vai fazer toda a diferença, tá bom? Beijo, gente! Tchau, antes que o Insta derrube a gente. Tchau, fiquem com Deus!